Esta é a semana RPA e AI Experience 2021 e abrimos a segunda metade do evento desta quarta-feira. Vamos receber Ciro Arendt, ele é Head de Inovação na Prime Control. Ciro vai conversar conosco sobre o robô invisível. Peço aos participantes que deixem suas perguntas no chat ao lado, que elas serão respondidas no final da apresentação. Boa tarde, Ciro, seja bem-vindo. Agora é com você. Boa tarde, Prado, tudo bom? Que bom poder estar aqui Tudo bem? com vocês. E essa tarde vai ser bem produtiva, essa próxima hora que nós vamos ter junto aqui. Eu vou deixar um espaço para eu compartilhar com você a nossa experiência aqui com os robôs, com RPA, automação de processos. E, obviamente, por favor, vocês aí no chat, digam de onde vocês são, para a gente saber de onde vocês estão nos assistindo. Vai ficar os meus contatos aqui para a gente se conectar, tá? Tanto aqui na Prime Control quanto para a vida. Nessa jornada de transformação digital aí, que nós estamos vendo muitos robôs ao longo desse caminho, nós sabemos que não é a respeito de chegar antes, é a respeito de chegar até o fim. E aí, nessa jornada aí, então, uma boa companhia faz toda a diferença. Então, conte com a minha companhia, com a companhia da Prime, do Prado aqui, para a gente ir junto e acelerar aí os nossos processos, tá bom? Então, para vocês saberem um pouquinho sobre a Prime Control, tá? Nós estamos entre as PMEs que mais crescem no Brasil. Nós somos líderes e estrela ascendente, de acordo com o relatório do ISG Provider Lens. Acreditamos mesmo que a qualidade é o principal influenciador nos resultados dos negócios. E nós investimos em encontrar, treinar, promover os melhores corações e mentes. Como diria o Ryan do LinkedIn, né? Os robôs até vão poder substituir as nossas mãos e talvez parte das nossas mentes, mas nunca vão conseguir substituir nossos corações. Então, o sucesso dos negócios e o sucesso de uma boa automação está nos corações que estão envolvidos com essa automação. E aí, então, o nosso objetivo é promover uma cultura de qualidade em toda a organização que a gente entra, tá? Um pouquinho de mim aqui. Então, hoje eu estou como Head de Inovação aqui na Prime Control, ciroarendt.com aqui para você se conectar. Me formei na Federal do Paraná, passei pela Universidade da Califórnia, lá em Berkeley, fazendo marketing. Na Colômbia, na Tuck, no MIT, eu me especializei em inovação disruptiva. Já passei por algumas dessas empresas que ficaram aqui embaixo e que hoje foram aí a alavanca, né, para eu estar atuando aqui na Prime como Head de Inovação. Feito? Então, assim, a Prime Control, eu vou dividir essa apresentação aqui, porque a Prime Control está focada em testes IQA, DevSecOps, Business Agility e segurança, tá? E a Prime Robot é a nossa frente de hiperautomação, e nós estamos aí com o desafio de criar uma bot store, ou um bot place, né, um marketplace de robôs não só nossos, mas robôs também de terceiros, e aí acelerar aí cada um de vocês aí com robôs para você chamar de seus, tá? Sem mais delongas aqui, então hoje eu vou trazer uma frase aqui de um cara chamado George Bernard Shaw, das Máximas para Revolucionários, ele escreveu esse livro aí. O homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Sendo assim, qualquer progresso depende do homem insensato. Então, entendo que nessa última década que nós estamos vivendo, nesse último parte dessa década que a gente viveu, eu diria que nem a década toda, mas nós sofremos uma aceleração muito grande digital nos últimos 5 anos. E imagine que a gente vai acelerar os últimos 5 anos nos próximos 2 anos. Então, assim, nós estamos num processo de aceleração e aí eu vejo as pessoas adaptando o mundo a si. Então, nós temos aí, como diria Bernard Shaw, bastantes insensatos que não estão se adaptando ao mundo, mas estão adaptando o mundo a si e mudando a face digital, né, e a transformação que está acontecendo no planeta. Então, como nós vamos falar aqui de hiperautomação, de robôs, uma pergunta que eu já quero fazer para vocês, para a gente começar, é entender o que vocês mudou na vida de vocês aí neste último ano, tá? Não, no último ano não, na última década, vamos pensar assim. Se você pudesse dizer o que mudou na sua vida na última década, o que seria, tá? Então, põe aí no chat para mim, você que está participando aqui da palestra, conta para mim o que mudou na sua vida aí, e o que esse lugar aí, São Francisco, Califórnia,
Eu estive lá estudando marketing na Baía de São Francisco, ali em Berkeley, no Vale do Silício. O que muda? O que esses caras mudaram na sua vida na última década? Eu vou precisar que você se conecte com a última década aí na sua vida. O que estava acontecendo com você em 2009, mais ou menos, né? 2021, o primeiro ano dessa nova década, até 2020, vai. O que estava de 2009 a 2020? O que estava acontecendo na sua vida? Conta aí para mim no chat aí, dá um comentário aí. O que mudou na sua vida? Alguém me dá uma das coisas que mudaram de 2009 até hoje. Câmbio, você está por aí? Se você estiver por aí, deixa um comentário, isso vai subir aqui para mim, e eu vou saber. E aí eu gostaria de interagir um pouquinho com vocês aqui, de saber o que é que mudou aí na sua vida. O que é que, nessa última década, São Francisco, na Califórnia, ou Vale do Silício, mudou efetivamente? Conta para mim. Obviamente, você vai ter mais um tempinho para responder isso aí. Depois eu converso com o Prado aqui sobre as respostas que vocês deram. Mas o que mudou na sua vida na última década foi isso aqui, ó. Isso aqui foram coisas que aconteceram de 2009 até 2020, ou que ganharam bastante tração nessa última década, tá? E aí se tornaram aí parte do universo conhecido da maioria da população mundial, certo? Então, assim, toda essa mudança aqui, ó, aconteceu por causa de alguns robôs invisíveis. Muitas coisas que a gente está vendo acontecer com cada uma dessas grandes empresas está baseada em automação de processos. E a automação de processos nos próximos 2 anos vai efetivamente ganhar um lugar no coração das empresas e das pessoas, porque eu não gosto de chamar essa da quarta revolução industrial ou a revolução digital, eu gosto de chamar ela que é a primeira revolução humana. Como assim? Eu acredito que nessa década nesses próximos 2 anos, tá? Nessa década que a gente entrou agora, nos próximos 2 anos, a gente vai devolver para o ser humano um lugar que ele não deveria ter saído. Então, assim, que é aquele lugar de tarefas repetitivas, que é aquele lugar de trabalho de Sísifo, né? Trabalho de Sísifo na metodologia grega é Deus que ele vai empurrar uma pedra morro acima, a pedra chega lá em cima, ele termina o trabalho no final do dia, a pedra rola morro abaixo. E aí no outro dia ele começa tudo de novo. E essa tarefa repetitiva desgasta, cansa. Um robô pode fazer muito melhor uma coisa que é repetitiva. E nós sabemos que tem muitas oportunidades dentro das empresas para a gente automatizar, tá? E aí foi isso que essas empresas aqui fizeram efetivamente. Eles estão usando algoritmos para conseguir acelerar seu crescimento, para promover growth hacking e chegar na próxima década com hiperautomação, tá? Então, hyperautomation. Então, hyperautomation, tá? E esse conceito, para nós, ele é recorrente no dia a dia, quando nós estamos falando que é robôs, acionando robôs, e robôs tendo inteligência artificial e cognitiva para chegar, para nos entregar tarefas repetitivas de uma forma muito mais assertiva, muito mais segura, livre de erros, assim. Então, dentro dessa hiperautomação, a gente percebeu que para essa inovação, para essa automação acontecer, a gente tem que ser um inconformado, que lá, na dúvida, faz acontecer. Então, aqui eu vou deixar alguns tópicos para vocês, eu quero deixar em 9 tópicos, para como é que nós vamos fazer como essas grandes empresas que eu acabei de mostrar para vocês, como é que nós vamos fazer essa inovação acontecer, como é que nós vamos fazer essa automação acontecer, né? Como é que eu vou trazer isso para o meu dia a dia, tá? E aí, para a inovação acontecer, você obviamente vai ter que ser um inconformado, que na dúvida vai lá e faz acontecer. Eu trouxe uma coisa aqui para mostrar para vocês, e aí eu quero perguntar para vocês se você sabe o que é isso aqui, ó. Já ouviu falar disso aqui? Você que está aí no chat, que está nos acompanhando, já ouviu falar disso aqui? Você conhece isso? Sabe o que é isso aqui? Diz para mim aí no chat, manda um alô aí, para a gente saber se você sabe o que é isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Alguém, eu ainda não vi subir no chat, mas se estiver por aí, eu vou dar uma dica, olha só. O que você acha? Aqui é um arco de pua. Uma furadeira
manual, né? Então, usada muito por marceneiros aí, porque ela serve qualquer tamanho de broca aqui, de mandril, tá? Então, isso no mandril aqui ele é bem grande, mas isso aqui é o rudimento de uma furadeira, certo? E aí, a gente pode automatizar isso aqui, você concorda comigo? Muito bom. Então, assim, ó, tem coisas que são complexas, que a gente fala, nossa, mas isso é muito complexo de fazer, mas ela invariavelmente evoluiu de uma coisa simples, que também funciona. Então, coisas complexas que funcionam, robôs complexos que funcionam, eles invariavelmente evoluem de processos e automações simples, que também funcionam, tá? Então, quando a gente entra na empresa, muitas vezes a gente quer automatizar tudo, e aí essa é uma das coisas que você tem que ser inconformado, no sentido assim, de que você quer fazer a inovação acontecer, mas não dá para começar complexo. Você tem que começar simples, com um processo simples, e aí você vai automatizando. Eu vou, obviamente, mostrar um case aqui para vocês no decorrer dessa palestra, para você entender que a simplicidade, como diria Leonardo da Vinci, é a máxima sofisticação. Então, nós precisamos aí, para sofisticar alguma coisa, para automatizar, a gente primeiro tem que estar inconformado que as coisas estão sendo feitas do jeito que estão sendo feitas. E aí, na dúvida, a gente vai lá e faz acontecer uma coisa simples. E aí, depois, nós vamos melhorando ela até a gente ter coisas mais robustas, certo? Até a gente ter automações mais complexas. E dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, é muito importante que você não complique as coisas no início, porque o início das coisas, ele é árduo, e aí faz com que muitas vezes você fique preso na aglutinação de incertezas que você vai ter no momento de automatizar. E aí, então, assim, ó, uma coisa que é certa, está aqui da McKinsey Company, 140 milhões de trabalhos vão ser substituídos por software, tá bom? Até 2025. Aqui nós estamos falando de software, entendam-se esses robôs invisíveis, que você talvez não esteja enxergando, mas tem softwares que estão fazendo melhor hoje, automações e processos que hoje são manuais, do que alguém que está full time sentado fazendo aquilo, apertando o parafuso na empresa, tá? Então, assim, isso aqui é uma tendência fortíssima para frente. Então, para a gente enxergar que nós temos que começar simples, mas automatizando coisas, porque, obviamente, no decorrer dessa palestra, você vai perceber que nós vamos ter que estar muito mais ligado com habilidades comportamentais do que com habilidades técnicas, tá? Tá aqui, esse cara aqui, para a gente, seja um inconformado que na dúvida faz acontecer, e aqui é o momento que eles se juntem ao John Lester e o Ed Catmull, departamento de computação gráfica da LucasArts na época. Ele compra esse departamento de computação gráfica, automatiza o departamento de computação gráfica, junto com esses grandes crânios aqui, e com grandes criadores, usa toda a expertise que ele tinha na Apple, em 1984, quando ele foi demitido, ele voltou à Apple em 84, um pouquinho antes disso, ele compra, então, esse departamento de computação gráfica da Lucasfilm, muda a nossa vida drasticamente, com algumas criações, e criando esse estúdio de animação chamado Pixar, que está muito baseado em computação artificial, em visão computacional, inteligência artificial, e aí ele pega todas essas tecnologias e embarca para criar desenhos, e agora o computador consegue criar desenhos melhor que uma pessoa. E aí tem robôs invisíveis, que você não sabia que eles estão trabalhando para fazer desenhos e animações cada vez melhores do que um humano conseguiria até processar, tá? Porque são teraflops de dados para fazer as animações que esses caras estão se propondo. E aí vem a Walt Disney, percebe isso, que o futuro da inovação é essa automação, e compra, então, os estúdios Pixar por 7,4 bilhões de dólares. Tá? Então, a automação dá dinheiro, gente. A automação pode dar dinheiro e pode mudar o destino da sua companhia, pode mudar aquilo que você está fazendo e pode tornar você muito mais assertivo no longo prazo, tendo um valuation como esse, né, de 5 milhões para 7,4 bi. Obviamente tem bastante trabalho no meio disso, e aí aqui uma boa companhia vai te ajudar a fazer isso, tá?
Então, encarar o erro, gente, como aprendizagem. Então, assim, dentro desses nossos projetos de automação que a gente tem se envolvido, já mostro isso para vocês, a gente descobriu que a gente tem que encarar o erro como um aprendizado. Então, assim, não é a respeito do erro pelo erro, mas é o erro como pedra de apoio para a gente saltar mais longe. Tá? Como é que uma criança aprende a andar? Ela aprende a andar caindo. Então, não tem como a gente aprender alguma coisa sobre automação, ou sobre RPA, ou sobre inteligência artificial, se a gente querer olhar tudo isso na teoria e estar certo antes de agir. Se você precisar estar certo antes de você agir, simplesmente você já vai estar obsoleto. Então, assim, ó, você precisa entender que é uma jornada de aprendizagem, porque tem coisas que funcionaram para outros que não vão funcionar para você. E aí, eu trouxe aqui um exemplo do Facebook. Tá aí a primeira página do Facebook, tá? Quando ele foi lançado, lá em 2004. Você veja, ele tinha vários erros, e aí chega a dar até vergonha, ou o Groupon, um blog simples, com descontos enviados manualmente em PDF. E ao longo do tempo, eles foram automatizando esses envios que eram manuais, essa abordagem ao cliente, sabendo o que a pessoa quer, qual que é a melhor oferta para eles, usando algoritmos e robôs que estão invisíveis, trabalhando para entregar um conteúdo assertivo para um usuário. Tá? Então, assim, a automação mudou, Groupon mudou o Facebook, e hoje eles são, inclusive, uma das maiores empresas de mídia do planeta, né? Então, você veja, a automação pode fazer muito, desde que você encare o erro como um aprendizado. Você vai entrar não numa rotina de execução de um projeto, mas sim de pesquisa e desenvolvimento de uma nova forma de se fazer, tá? Então, em vez de a gente ir com tudo, a gente define, não, vamos automatizar, nós vamos chegar nessa meta, a gente define um grande entregável maravilhoso, assim, ó, toma todas as decisões no início e corre um risco enorme, tá? E aí, no longo do tempo, então, a chance da gente alcançar o plano com o nosso entregável começa a ser impactado, porque quanto maior os projetos, maior a possibilidade desse projeto sofrer uma interrupção. Quanto mais interrupções, maior a possibilidade da gente aumentar o escopo. E quanto mais a gente faz isso, mais o projeto fica longo, e aí a gente acaba se desviando da meta, tá? A gente tem que ir mais simples, nós temos que ir mais por partes, a gente tem que automatizar partes específicas, a gente toma decisões e avalia elas continuamente ao longo do tempo, então a gente corre riscos menores de automação, tá? E aí a gente consegue cumprir a meta geralmente antes do planejado. Por quê? Porque a gente vai entregando valor em entregas incrementais. E essas melhorias iterativas aí faz você descobrir o que é necessário. E essa é a abordagem que a gente usa hoje na Prime Robot, na Prime Control, de Design Thinking, né? Da gente entender o problema, né? Primeiro da gente entender a coisa toda, para daí desenhar certo ela, tá? Então a gente não entra num projeto simplesmente porque a gente gosta, nossa, é um projeto maravilhoso, mas a gente gosta de entender o problema. Uma vez que esse problema está bem claro e definido, fica fácil automatizar e passar essa rotina de automação dos processos adiante e a gente entregar aquilo que a gente está querendo, tá? Então, por partes. Perfeito? Então, assim, ó, seja rápido e desenvolva o seu produto e serviço com o seu cliente, tá? Aí a ideia aqui é que você compartilhe e busque as opiniões e as visões das outras pessoas. Então, assim, isso aqui é o que a gente tem feito na Prime com alguns dos nossos cases, quiçá todos eles, tá? Porque esse processo de descoberta é a respeito da gente emergir e entender melhor o universo do cliente. E aqui a gente entende que nós temos nossos clientes de automação, mas vocês têm os seus clientes aí na ponta, que às vezes uma automação vai melhorar muito a vida dele. E aí, então, essa imersão, né, de exploração é bem importante para a gente criar uma coisa colaborativa, a quatro mãos, e a gente chegar num resultado assertivo, olhando o quadro todo. Então, assim, uma coisa é quando eu mergulho no tanque, a gente enxerga isso, e a gente dá um passo atrás, enxerga o quadro todo, e esse processo de descoberta faz com que a gente possa desenvolver inovações de experiência, que são desejáveis pelas pessoas, viável em termos de negócio e aplicável em termos de tecnologia. Então, a gente pode oferecer essa inovação de experiência aqui, tá? Não só inovações emocionais, funcionais ou de processos. Nós aqui estamos procurando envolver uma inovação de experiência que muda a experiência do cliente, como a Pixar mudou a experiência de todos nós ao assistir uma
animação, tá? É aquele efeito, uau, eu não imaginava que isso seria possível e que nós atenderíamos nossos clientes, estaríamos tão centrados no usuário, né, como a gente está sendo. Perfeito? Então, assim, agora aqui, eu queria mostrar algumas coisas aqui, mas baseado de interar com alguns clientes, eu quero mostrar para vocês aqui, efetivamente, alguns cases. Eu vou começar com o case aqui da Tenda, tá? A Tenda lá tinha 3 analistas, tá? Eles coletavam manualmente os boletos de IPTU referente ao estoque de imóveis, assim. Então, imagine que era um processo que levava 5 dias. Tinha erros de lançamento, perdas de vencimento e tarefas repetitivas ao longo desse tempo. Então, todos os pagamentos deveriam passar por uma esteira de aprovação que era integrada ao SAP, e algumas das etapas do processo de obtenção dos boletos continham barreiras de CAPTCHA, dificultando, então, a ação de algum robô. Quais foram os resultados que a gente teve lá, tá? A gente transpôs barreiras aí de CAPTCHA, a gente criou um robô open source para reduzir custos com licenças, né, de grandes empresas do mercado, que às vezes fica caro a manutenção e as licenças desse RPA. Então, usando então uma solução open source, com proteção de cofre de senhas, né, porque o robô que vai usar essas senhas para fazer o login nas prefeituras é onde precisava, então prevenção de interrupção nas operações, então a gente tendo elasticidade de um servidor para que as operações não fossem interrompidas. A gente reduziu brechas de segurança, efetivamente, né, porque essas senhas às vezes eram compartilhadas por WhatsApp, por e-mail e tudo, e aí começa a ficar difícil a gestão, né, de quem tem tais senhas. A otimização do uso dos recursos, então, que esses analistas, em vez de eles fazerem esse trabalho de Sísifo, que era uma tarefa repetitiva, agora eles podiam simplesmente tomar as decisões que precisam ser tomadas com respeito ao pagamento de determinados boletos, ou a prorrogação, ou o ajuste, ou alguma coisa desse tipo. Então, era uma tarefa que levava 5 dias, virou 5 minutos. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês verem isso, eu só vou garantir aqui que eu esteja compartilhando o som do computador. E aí, Prado, se você só me dá um ok se você está ouvindo o som, tá bom? Senão qualquer coisa eu volto na configuração. Sem som, por enquanto. Tá sem som, né? Sem som. Uhum. Então, vamos parar de compartilhar aqui. Creio que você vai ter que, na hora de compartilhar, você habilitar o som do vídeo. Isso, perfeito. Deixa eu fazer isso aqui, compartilhar o áudio aqui, ó. Feito. E agora, deve dar certo. Então, o que vocês vão ver aqui, pessoal, é assim, ó. É uma automação dessa que eu falei para vocês da Tenda, tá? Então, imagina o seguinte, que eu tenho que coletar IPTUs referente a estoque de imóveis, e aí eu preciso ir lá no site, tirar um boleto, e aí para fazer o pagamento subir no meu SAP, tá? Esse é o processo todo que vocês vão ver acontecer aqui, e aí, imagine que isso era alguém antes fazia, agora isso está acontecendo automaticamente, tá? Para milhares de imóveis, tá bom? Então vamos lá. Oi, Ciro, tá? Continua sem som. Você vai Continua ter sem que. som? Eu vou parar Você tem que aqui. compartilhar o desktop inteiro e não apenas a janela do aplicativo. Ah, perfeito. Vamos parar aqui, pessoal. Desculpa por esse contratempo. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda.
Aí, voltamos ao PowerPoint. E aí só confirma para mim, tá bom, Prado? Vamos lá. Agora Olá, já deve ter eu som. sou Rodrigo Costa, especialista em automação RPA. O som agora. Nesse vídeo, Tá um pouquinho baixinho, mas se você puder aumentar um pouquinho, tiver como... repetitivo, pagamento de boletos via SAP. A ferramenta selecionada para essa tarefa foi o Robot Framework. Para simplificar esse processo, eu dividi o RPA em 4 módulos. Agora tá bom. O módulo eu já executei previamente, porque ele não conta com interface gráfica. Ele somente faz a consulta dos boletos via SAP. Ele gera os boletos aqui em formato PDF que está nesse diretório e essa planilha base de controle. Então, voltando aqui no diretório dos arquivos PDF, eu vou executar na minha outra tela o primeiro módulo que faz o lançamento desses arquivos no SAP. Então, ele abre o SAP, faz a conexão, realiza o logon, executa a transação ZTFI 232 e agora a planilha de resultados que contém os dados dos boletos, como código de barras e valor, é processada. É gerado um número de documento para cada um dos registros da planilha. Eu filtro somente valores válidos e exporto o arquivo de suporte para referência futura. Agora, na transação FBL1N, eu vou gerar o comprovante com os números dos documentos que foram válidos. Esse comprovante também vai ser salvo em formato PDF. Então, gerou mais um arquivo PDF aqui no diretório. Contém o comprovante dos registros que foram salvos lá no SAP. Agora, o próximo módulo concatena estes documentos para ser usado no último módulo. Estou abrindo aqui pelo outro monitor do lado. Abri o navegador. Selecionar os arquivos PDF. Classificar por ordem alfabética, para que o comprovante seja o primeiro documento na lista. E é gerado o PDF combinado. Então, em alguns segundos é feito o download. Quando for encerrado o robô, esse arquivo vai ser movido da pasta de downloads do Windows aqui para o diretório onde estão os outros documentos. E aqui eu tenho o comprovante que foi gerado no passo anterior, junto com os boletos que haviam sido gerados no passo que eu havia deixado pronto. Então eu vou executar aqui o terceiro passo, onde eu vou anexar o documento gerado no passo anterior, para que seja feita a aprovação dos pagamentos que estão pendentes lá no SAP. Então vou abrir um chamado novo aqui numa árvore específica, começar a preencher os dados obrigatórios. Eu quero que vocês percebam, pessoal, que tudo isso que está sendo executado é um robô automático, tá? Então, se você for olhar ali em cima, o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado, ou seja, um robô. Tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo em tela, que está acontecendo, isso está acontecendo e o robô está fazendo isso como se fosse um humano, tá? Então, não se iluda aqui que parece que foi o nosso, que foi o Rodrigo que fez, não, ele simplesmente está mostrando a interface gráfica da execução do robô, tá bom?
Então, agora são preenchidos os dados dos documentos, cada um em um item. São 6 documentos para essa execução. E agora que preencheu os dados dos 6 documentos, vai ser anexado o documento que foi concatenado, é gerado um número específico do chamado, que também é copiado, e esse número de chamado fica gravado na planilha que controla o processo e tem todos os dados resultantes. Então, aqui eu tenho os dados como o número do chamado, foi esse que foi gerado agora por último, o número de cada um dos documentos que foi registrado para pagamento e o número da impressão daquele relatório do SAP, comprovando a efetividade do processo. Boa, pessoal. Então, o que a gente pôde ver aqui, né? Alguns resultados da tenda, eu mostrei para vocês agora, o robô atuando. Para não ficar aqui cansativo, de vocês ficarem vendo a execução de robô, nós podemos mostrar isso para vocês, nós temos isso gravado em vídeo também, para N processos. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da IESD, tá? Enviar a lista de alunos para o MEC, precisava me mandar os dados assertivos da Cefaz. Antes era feito manualmente, pensa assim, eu pegar 29 mil alunos, eu conferir o CPF deles lá na Receita Federal, corrigir os dados e mandar para o MEC. Isso levava 30 dias para concluir o trabalho. Então, o robô agora atualiza a planilha, uma operação 100% realizada no KPIs, não tem interrupção, brecha de segurança, e a gente otimizou todos os recursos que estavam aí fazendo isso, de 30 dias que levava a operação para 12 minutos, tá? Então, assim, a Unimed, reembolso de médicos, a mesma coisa. Analistas relata uma operação complexa de importação de arquivos, conferência de protocolo, análise de 40 a 50 condições para decidir pela aprovação ou recusa de um pedido de reembolso do médico. Ou seja, eles recebiam 500 pedidos de reembolso por dia. Veja como isso vai escalando se a gente vai não se tornando tão assertivo. Os robôs que eles já estavam sendo criados com Automation Anywhere, eles eram muito lentos e não só isso, tinham um custo altíssimo de licença e manutenção, e ainda tendo que executar um processo manual. Entendo que a gente resolveu esse problema com um robô que faz o processo agora de ponta a ponta, como vocês viram aí no caso da tenda. A operação foi 100% realizada com Robot Framework e Python. Então a gente preveniu interrupções, diminuiu as brechas de segurança, otimizou os recursos. O que antes 500 pedidos levava um dia para fazer, agora leva 1 minuto. Tá? Então, assim, ó, esse era o ponto 3 e 4 que eu queria mostrar para vocês aqui, no sentido que a gente precisa ser rápido e desenvolver o produto e serviço com o cliente, né? A gente aqui senta, vê junto com o cliente, entende como fazer, compartilha e busca a opinião do outro, como que deveria ser melhor feito, e aí a gente traz, então, uma inovação de valor. Para isso, a gente entende que de 2015 se esperava das pessoas solução de problemas complexos, relacionamento interpessoal, gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação, que eram as 5 principais, hoje, em 2020 e para a próxima década, as pessoas vão ter que saber solucionar problemas complexos, melhorar a capacidade de pensamento lateral, ou pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas e relacionamento interpessoal. Nós estamos devolvendo as pessoas, veja, para um lugar humano, não para um lugar de máquina, que estava muitas vezes, que a gente estava relegado. Então aqui é do World Economic Forum. Eu queria agora abrir para vocês efetivamente perguntarem, a gente trocar essa experiência aqui nos próximos minutinhos, para a gente conseguir, de repente, responder uma pergunta que vocês têm, aí eu vou trocar aqui um pouquinho eu e o Prado, e aí para ainda abrilhantar ainda essa nossa discussão aqui com os inputs dele. Bom, vamos lá.
O Ciro Ulisses Almeida, ele pergunta, o robô invisível pode nos deixar muito dependentes de tecnologias e nos tornar automatizados em tudo? É aí que eu acho que o robô invisível, esses robôs invisíveis, né? Eu acho que eles estão automatizando tarefas, gente, que a gente não deveria estar realizando. Outro dia eu fui embarcar no prédio de casa e aí o porteiro saiu de licença, né? E aí eles colocaram um folguista. E ele fica todo o dia inteiro lá falando cara crachá, sabe assim, ó, conferindo qual que é o seu CPF, qual que é o teu, me dá o teu documento. Ele fica fazendo essa tarefa o dia inteiro. Quero que vocês imaginem assim, ó, que é um lugar que o humano não deveria estar. É uma tarefa muito repetitiva. E aí eu acho que a tecnologia não nos torna automatizados. Na verdade, ele nos devolve o direito humano de viver, né? Tá? Consegui responder, Ulisses, isso para você? Se não, me pergunta de novo, tá? Se não era nessa direção a pergunta. O David Claro, ele pergunta o seguinte, o Robot Framework se mostrou eficiente em todas as etapas do desenvolvimento ou foi necessário a integração de outras ferramentas para esse trabalho? Olha só, David, tem coisas que a gente integrou outras ferramentas, como TensorFlow, como o próprio Selenium, tá? Então, assim, Python. Então, assim, o Robot Framework não faz tudo. Então, assim, imagine que ele é uma ferramenta para ajudar a gente, mas a gente precisa ter aí cancha e habilidade de combinar as coisas para entregar um resultado como esse que você viu da tenda, tá? O Matheus Silva, ele faz duas perguntas. Se o usuário movimentar o mouse acidentalmente, ele interfere na movimentação do mouse? Do mouse, nesse primeiro momento, para a tenda aqui, tá? É uma instância exclusiva, tá? Obviamente aqui em tela, ele estava mostrando para vocês ali, no computador dele, então o mouse realmente poderia ser movido por ele. Mas eu quero que vocês imaginem que esse mouse está remoto muitas vezes, e a pessoa não tem acesso àquela máquina que está rodando a aplicação. Ela está rodando a aplicação pela pessoa, sem que ela esteja necessariamente embarcada naquela transação. Se ela estiver embarcada na transação, sim, ele pode movimentar o mouse, mas o robô sabe exatamente para onde que ele tem o que campo ele tem que preencher. Então, a gente seleciona em tela o campo nem por movimentação de mouse, às vezes. Ela é simplesmente por definição do campo, a gente pega pela hash do campo lá. Aí vamos para a pergunta do Matheus Silva, que ele também faz outra pergunta, ele teve a impressão que o Chrome não abriu maximizado. O robô identifica o posicionamento de tela e, em seguida, a posição relativa dos input box e buttons. Tudo isso, exatamente. Então, assim, a gente abriu o Chrome para vocês enxergarem, porque senão esse robô faria a tarefa inteirinha, ele te entregaria a planilha lá no diretório que você determinou, sem sequer ter aberto uma tela. O Rafael Marques e a Morgan City, coincidência, fizeram a mesma pergunta, né? Aliás, antes tem a pergunta do Delvan Zanol. Foi utilizado ferramentas open source para o cofre de senha? Sim, foram utilizadas ferramentas open source para cofre de senhas e, obviamente, a gente tem estudado aqui agora outras tecnologias como blockchain para a gente melhorar esse cofre de senha ainda num nível ainda exponencial, tá? Agora, as duas perguntas, né, que coincidiram, o Rafael Marques e a Morgan City, eles perguntam o seguinte: gostaria de saber a diferença em automatizar com API e sem API. Aí ela pergunta se existe diferença em automatizar com API e sem API. Sim, Morgan, qual que é a dificuldade que a gente, quando não tem API, a gente tem que desenvolver o robô no seu sistema. Então, a gente não tem uma entrada no seu sistema, né? Uma API, a gente pode rodar o robô numa instância que está legada, não necessariamente dentro do sistema, e aí a gente tem uma abertura no sistema pela API. Essa é a diferença. Se a gente não tiver API, não tem como eu desenvolver um robô a não ser que eu esteja embarcado na sua infraestrutura. E aí tem um custo, obviamente, que você tem que considerar de elasticidade desses servidores para que você consiga executar cada vez mais operações, né, que são teraflops, às vezes, de transações que precisam ser processadas, né, a cada minuto, às vezes, né, como é o caso que a gente atende no Boticário lá, são 20 mil transações por minuto.
Então, assim, pensa, se você for processar isso, pode ficar muito grande e você vai precisar de um bom parque de máquinas para sustentar daí. E o Rafael Marques, ele pergunta qual o tempo médio que um bot fica sendo executado em HML para depois ir para a produção. Boa pergunta. Em esse ambiente de homologação aí, a gente define com cada cliente, né? Cada cliente tem uma especificidade, um compliance do departamento de TI para cumprir, para fazer com que ele possa ser homologado, né? Então, essa homologação aí acontece para cada cliente com um tempo específico, dependendo da criticidade da operação, dependendo do quanto aquilo pode impactar as regras de negócio, né? Então, às vezes ele passa por um teste de carga bem grande, e aí a gente mesmo na Prime é especialista nesses testes, então a gente acaba testando e retestando esse robô antes que ele vá para produção mesmo, ele está bem, a gente esteja seguro que ele está bom. Nas APIs que nós temos hoje já, nós temos várias APIs já na nossa Botplace que vocês podem usar, elas são completamente confiáveis, então o tempo de homologação para produção é bem diminuto, porque ele já foi testado por vários clientes que nós já temos, por nós mesmos, e a gente tem certeza da robustez, assim, né? Agora, quando é uma coisa completamente nova, leva um tempinho, sim, para a gente garantir a assertividade do robô. O Odair Silva, ele pergunta o seguinte, ele dá, boa tarde, existe algum tipo de certificação para o Robot Framework recomendada? Recomendação, eu não vou lhe recomendar aqui, mas aí, Odair, você pode me mandar um e-mail, uma coisa assim, eu vou indicar você para o meu time técnico, o meu time técnico vai ser capaz de te dizer isso muito mais assertivo do que eu, tá? Qual delas é melhor, porque vários participaram de diversas formações, e aí eu não saberia comparar e te dizer uma aqui é melhor que a outra, mas tenho certeza que se eu te conectar aqui alguém com o desenvolvimento, eles vão poder te responder isso assertivamente, tá? Então, pega aí ciroaren.com, me manda um ping lá no LinkedIn e eu conecto você com um dos nossos DevOps aí, tá bom? Gerson Amarante, ele pergunta, o robô realiza tarefas paralelas quando não há interatividade? Sim, isso, ele pode ser paralelizado, que a gente chama, né? Você pode continuar usando o sistema em paralelo com o robô. Aqui, obviamente, vai das permissões que o sistema permite, né? Quantas pessoas ele permite usar em paralelo, tá? Porque paralelizar, muitas vezes, depende de mais uma licença SAP, por exemplo. Por quê? Porque você está usando uma licença, você vai usar mais um em paralelo, é mais uma licença. Então, assim, aí aqui tem que ver, porque daí lá na frente a SAP te manda uma conta, né? Que você tem lá 10 pessoas usando em paralelo aquela mesma licença. Então, só isso, tá? Se o sistema permitir, a gente pode paralelizar quanto for possível. E aí aqui só tem que fazer uma análise que quanto mais a gente faz paralelo às coisas, determinadas coisas, mais licença você precisa. Para não fazer isso, a gente costuma encadear não paralelo, mas termina uma execução. Como as execuções, vocês viram, são rápidas, certo? A gente faz uma execução, depois a outra, depois a outra, depois a outra, não num horário que a pessoa esteja lá, né? Porque o robô, ele pode trabalhar das 6 às 6, né? Das 6 da tarde às 6 da manhã, enquanto o teu time não está lá. Então, e aí que você ganha de performance. Ele chega no escritório e as operações já estão feitas para ele tocar o dia. E o robô trabalhou a noite toda usando a conta dele, por exemplo, tá? O Alexandre Braz dos Santos, ele pergunta, foi utilizado algum hub de APIs e seus web services? Sim, nós mesmos temos um hub de APIs, tá, Alexandre, que é a nossa Botplace. Nós temos diversas APIs para diversos sistemas, não só cognitivos, como de crawler, como de automação, tá? Essa questão de quebra de CAPTCHA e não só isso, às vezes consultas externas, né, que dependem de serviços terceiros, né, como Sintegra, Cefaz ou Suframa, lá em Manaus, tá? Então, assim, tem coisas que são paralelas, a gente tem um hub aí de APIs próprio, inclusive, para suportar todo o desenvolvimento de robô, o que faz com que a gente consiga fazer um robô muito rápido, sabe? Baseado nisso, né, nas APIs que a gente já tem abertas, assim. O Diego Gomes Pinheiro, ele pergunta se há ferramentas de criação de robôs open source gratuitos. Sim. Inclusive, saiu ontem uma notícia da Microsoft, o Power Automate da Microsoft agora está baseado em GPT-3. Inclusive, se você não sabe programar nada de um robô, você pode simplesmente falar o que você quer e o GPT-3, aplicado ao Power Automate, vai criar o robô para você sem você precisar
escrever uma linha de código. E, opa, pera um pouquinho que eu... Aqui. O Ricardo Amarante, ele pergunta, em caso de ações de interatividade, movimentação do mouse, de robôs distintos, existe a possibilidade de ambos executarem simultaneamente? Deixa eu entender algumas coisas aqui. Por exemplo, se nós tivermos uma transação como o do SAP, vamos imaginar, eu estou gerando uma transação, certo? Eu estou dentro daquela transação FBL1N, por exemplo. Se eu abrir várias janelas no meu navegador, ele vai permitir eu executar, você concorda comigo? Então, muitas vezes vai ser possível, tá? No SAP você vai poder trabalhar distintamente dentro da mesma operação, fazendo coisas diferentes. Aqui depende da capacidade, então, de processamento, né, do parque instalado, porque tudo isso aí assim, se eu começo a paralisar as coisas, eu começo a ter um gargalo de infraestrutura. Por quê? Porque eu penso que uma pessoa está sendo tão assertiva que aquele robô ele é muito mais rápido que uma pessoa, e aí ele exige um processamento de máquina, obviamente, muito mais rápido do que uma pessoa, tá? Então, sim, tá? Em caso de ações de interatividade, se alguém quiser usar em paralelo, pode usar o mesmo robô, inclusive, assim, né? A mesma transação, ou um robô distinto operar, seja uma pessoa, seja um robô, executar simultaneamente. Só que daí aqui é uma configuração de sistema mesmo que tem que ser feita para que isso seja permitido e para que você tenha processador suficiente para fazer isso acontecer, tá? E mais uma do Gerson Amarante, ele pergunta se vocês já pegaram projetos que possuem telas com CAPTCHA. Sim, esse projeto que vocês acabaram de ver aí, no robô do IPTU não tem, mas eu tenho outros aqui que a gente inclusive tem um hub de quebra de CAPTCHA, tá? Um robô que só quebra CAPTCHAs. Então o CAPTCHA que você precisar, a gente quebra, tá? Não é difícil. É claro que a tecnologia de CAPTCHA vai ficando cada vez mais difícil de se acertar, mas de ultrapassar, mas nós temos bons desenvolvedores que estão olhando para isso e enxergando como que a gente pode quebrar esses CAPTCHAs assertivamente, tá? E eu acredito que aqui na evolução, né, dos sistemas, obviamente, eu acho que por API, que é o que acontece em muitos deles, a gente acaba ganhando a autonomia para fazer, a gente fala, ó, em vez de eu ficar acessando isso em tela, abre uma porta para mim aqui, ó, só valida a minha chave de segurança, e às vezes a conversa com esse fornecedor, ou com esse portal, ou com quem quer que seja, é melhor às vezes do que a quebra do CAPTCHA. Enquanto a gente não tem esse acordo, né, de colaboração, muitas vezes a gente precisa quebrar um CAPTCHA, e daí a gente o faz assertivamente, sim. Já muitos deles a gente faz isso, sim. Perfeito. Ciro, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, ótima palestra, sensacional, o pessoal está gostando bastante, agradecendo aí no chat. No começo, lá, a perguntinha do começo, acho que você não me ouvia, mas a turma respondeu aqui sobre o que eles fizeram na última década, o que mudou, a forma de trabalhar, a forma de se comunicar, a velocidade da informação, conectividade. Alguns acertaram, furadeira manual, furadeira, arco de pua, né? Outros não têm ideia. Enfim, mas o pessoal aí interagiu bastante com você nessa palestra, bacana, muito boa mesmo, deu uma animada geral na galera. Sempre contando com vocês aí nos nossos eventos, esperamos nos encontrar aí outras vezes, e quem sabe aí a gente se encontre pessoalmente daqui a sei lá quanto tempo, assim que tiver todo mundo vacinado, que essa pandemia acabar, a gente possa tomar um café e conversar e dar boas risadas. Nós vamos com certeza, Prado, esse já é o futuro, você é profeta do futuro, isso vai acontecer, e já não vejo a hora da gente estarmos aí numa sala aí para trocar ideia, e fazer aí um Open Innovation, sentar todo mundo na mesa e trocar ideias aí de como é que a gente pode acelerar esse futuro. Com certeza. Ciro, muito obrigado mais uma vez, parabéns, até uma próxima oportunidade, e a gente se despede aqui já indo para a próxima sala, para a penúltima palestra do dia. Daqui a uns 10 minutinhos a gente se encontra lá. Tchau. Tchau, tchau.